Eu, então, paro de perturbar vocês com meu lindo sotaque e passo agora a palavra para o sotaque internacional também do professor Walter Ponte. Walter, está com a palavra. Muitíssimo obrigado, Esteban. É um prazer enorme, né, aqui. Quero agradecer também a sua equipe. Você tem organizado ao longo dos anos muitos eventos, né, e ultimamente mais ainda, né, com as plataformas. Sei das dificuldades, das complicações, né, e sei também, como você falou, né, que é um instrumento maravilhoso, né, e dá para ver você conseguiu um curso de Manaus. Logicamente que Manaus tem um apelo meio mágico, né? E 300 realmente é uma cifra assim, amazônica, né? Para um evento de tradução realmente muito bonito, e foi um sucesso enorme, né? É o primeiro evento que você faz sobre tradução na UFAM, se não me engano, né? Assim, mais nacional, né? Você falou que tinha feito um evento regional. Então eu quero agradecer muito e falar para todo mundo, né? Aqui eu reconheci vários colegas e vários alunos e amigos. Falar da minha satisfação, né? O Esteban, como ele falou, eu conheci, se não me engano, foi lá em Florianópolis, né? Mas depois a gente se encontrou em Bragança, no Pará, né? A gente se encontrou aí em Manaus, né? Em 2019, primeira vez que eu conheci Manaus, e também a gente se encontrou aqui em Fortaleza, né? Você teve com o Manuel aqui, foi um encontro excelente também, então, e a gente sempre se mantém em contato, né? Pelos meios agora de comunicação bastante facilitados. Então, Walter, tem também os congressos hispanistas. Claro, claro. Belo Horizonte, por exemplo. Verdade. Né? Em Florianópolis também. Foi o primeiro, né? Que eu assisti. Foi enorme, foi, aliás, muito bem organizado, né? Foi muito bacana. Depois em BH foi excelente. O Congresso Hispanista realmente excelente. Então, a gente vai, eles são mais antigos, né? Então a gente vai colocando. Mas realmente a gente se encontrou muitíssimas vezes e sempre com muita sintonia, né? Sintonia não só intelectual, mas etílica também, né? São amantes do bom vinho tinto, se for chileno, melhor ainda, né? Então, muito obrigado. Então, eu estive pensando muito bem, bastante sobre, principalmente quando você falou, né, do número de participantes e inscritos, né? Realmente já estamos a 100, né? Eu fiquei vendo, eu sempre me preocupo muito com o público, né? Então, olha, se vocês, em qualquer momento, vocês podem me interromper, né? Não tem nenhum problema. De qualquer forma, depois da exposição, gostaria de ouvir perguntas de vocês, né? E aí eu estive pensando bem, né? E aí eu acabei escolhendo aproveitar uma iniciativa que eu fiz com a Andrea Guerini, né, que é uma grande parceira há muitas décadas já, né, na UFSC, e também aqui na UFC, e também no Pará, na UFPA, e também aí em Manaus, né, na UEA, e nós temos agora um PROCAD, né, que junta a PEGET com a pós em estudos antrópicos da UFPA de Castanhal e a UEA, aí de campus de Manaus, né? Então, com a Andrea Guerini foi convidada por um colega da Universidade de Alicante, vocês devem conhecer, ele é bastante conhecido, né? Ele é responsável pela BITRA, que é a Biblioteca de Bibliografia de Tradução e Interpretação da Universidade de Alicante, uma das melhores bibliografias online e gratuitas, né?
porque tem outras que são pagas e bastante caras. E o Javier Archela, né, esse colega da Alicante, Javier Franco Archela, ele convidou o André para redigir um verbete sobre a história da tradução no Brasil. E André me convidou a co-redigir. E a gente trabalhou nesse verbete durante um ano, mais ou menos. Logicamente, da forma interrompida que a gente trabalha, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas basicamente foi entre junho de 2020, se não me engano, e agosto de 2021. E a publicação, que era para ser em outubro do ano passado, dia de São Jerônimo, acabou sendo faz um mês, 2 meses atrás. Né? E ainda está, né? É uma enciclopédia multilingüe, vou mostrar daqui a pouco, né? A enciclopédia multilingüe, e já tem, né, esse verbete que está em português brasileiro, por enquanto, né? Mas um dos assistentes aqui, o Ian de Jager, né, que é doutorando, é um grande tradutor, né, grande tradutor, que ele é meio argentino, meio holandês, né? Agora acho que é um pouquinho brasileiro também, né? O Ian, ele traduziu os Cantos do Palma, ele gosta de grandes empreendimentos, né? Ele traduziu o Santos, a tradução completa dos Cantos do Ezra Pound, e agora está traduzindo, já fez a primeira versão, né? Ele é orientado pela Luana e co-orientado por mim na PGETS, né? Uma grande aquisição da PGETS. E ele está traduzindo os poemas completos do I.I. Cummings, né? Que é mais conhecido no Brasil pelas traduções do Augusto Campos, né? Que dá uma visão um pouco mais assim, gráfica, né? Experimental do Cummings, e que não corresponde totalmente, digamos, à recepção do Cummings no próprio Estados Unidos. Né? Mas o Ian está traduzindo o verbete para o neerlandês, né? Também conhecido como holandês, né? Popularmente. E já temos uma tradução também para o francês, a primeira versão pronta pela Marie, e tem várias outras traduções, né? Italiano, alemão, chinês, né? Então vai ser um dos verbetes assim, talvez mais traduzidos. E o que me chamou a atenção muito também da André, que a gente conhecia logicamente a história da tradução no Brasil de forma assim um pouco fragmentária, né? Como acontece muito no Brasil, aliás, né? Um país tão grande, tão heterogêneo, né? E logicamente a gente leu muito material que é tanto o que a André conhecia, o que eu conhecia, e que é mais, digamos, está mais ligado à história literária, né? E pouco também à história em geral, história cultural. Mas aí a gente, para fazer o verbete, a gente foi, por exemplo, a gente entrou na história dos indígenas, né? Que chega a 40 mil, alguns dizem 60 mil anos de presença no território que é hoje o Brasil, né? Então, realmente, a colonização portuguesa, faz 6 séculos, né? É uma pequena parcela do tempo de ocupação humana do território hoje nacional brasileiro. Isso foi uma das grandes surpresas. A outra grande surpresa, que eu tinha essa impressão, André também, né? É a riqueza enorme das diferentes regiões do Brasil. Eu sempre tive muita curiosidade por diferentes regiões, né? Em diferentes países, e graças também aos estudos da tradução, que facilita, na pós-graduação tem dinheiro, né? Então atualmente está mais complicado, mas eu acredito que em breve voltaremos a tempos mais, digamos, mais ricos em termos de oportunidade para todos os que gostam da pesquisa universitária, né? Que são muitos, né?
muitos foram incorporados nos últimos anos. Uma grande surpresa também foi a riqueza. Eu conhecia, né? Assim, conhecia mais justamente por literatura, né? O século XIX no Pará, o século XIX no Maranhão, né? Isso no século XVIII, XVII, XVIII na Bahia, depois Minas Gerais, né? Inclusive desde o século XIX também em vários outros lugares do país, né? Como o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, mesmo estados que foram ocupados mais recentemente, como é o caso de Santa Catarina, né? Você tem uma tradição ou momentos, né? Pequenos renascimentos, ou pequenos modernismos que estouram, como aconteceu, por exemplo, aqui no final do século XIX, em Fortaleza, com a padaria espiritual, né? Um movimento super renovador, né? E irreverente, né? Muito mais irreverente do que a atual literatura brasileira. E também outra coisa, né, que a gente ficou muito surpreso foi que acontece, né, quando a gente começa a mexer com documentos, foi digamos que a gente foi colocando para trás, digamos, a história, recuando mais a história da inventividade da tradução no Brasil. Logicamente eu vou falar aqui mais de tradução literária, mas ela não se limita à tradução literária. Nesse verbete mesmo, né, a gente tem vários comentários sobre tradução jurídica, sobre tradução técnica, embora a nossa especialidade seja a tradução literária, né, então a gente deu mais importância. Mas uma das grandes descobertas foi as tradutoras. Isso acontece, isso é mais ou menos geral no mundo, né, principalmente no mundo ocidental moderno, porque, lógico, o mundo oriental e o mundo oriental antigo, a história é muito mais rica e muito mais antiga também, né? Mais complexa. Mas foi, por exemplo, a presença de tradutoras mulheres. Isso confirma o que foi registrado em várias histórias recentes, principalmente a grande história publicada pela Oxford, que está incompleta ainda, são em 5 volumes, foram publicados 4 volumes, o volume do século XX não foi publicado ainda, e a história da tradução na França, em 4 volumes, já está completa, né? Nos dois casos, a grande figura, a grande novidade, de fato tem muitas novidades, né? Mas a grande novidade é a presença dos tradutores, né? Que em geral são invisibilizados, como a gente sabe, né? Mas principalmente das tradutoras, que são mais invisibilizadas ainda, né? Eram, porque agora isso está sendo aberto, e foi uma das grandes descobertas desse verbete. Eu vou colocar aqui rapidamente, eu sei que vai ser super rápido aqui, eu posso, como é que eu apresento aqui, esse aqui eu uso menos o Meet, mas aqui, tá bom? Eu vou ver... Vamos ver se funciona com uma guia, uma janela. Deixa eu ver aqui. Um momentinho, só ver se... essa é uma guia do Chrome. Então, só um momentinho. Vou primeiro apresentar aqui. Você me fala, Esteban, você está aparecendo? Tá, já apareceu aqui a sua tela de... Beleza, de compartilhamento, né? Então aqui, né, eu vou apresentar rapidamente aqui, depois eu vou nos detalhes, né? Mas, deixa eu ver como é que era aqui, era F11. Um pouquinho. Como é que faz para... deve ser aqui. Agora ficou tela completa, né? Tela cheia, né? Agora sim, tela cheia. Aí então, justamente. Aí então, né? Aqui está o título do curso, né? Que foi dado pelo Esteban, né? Então,
praticamente, assim, o plano, né, vai ser, como eu falei para vocês, bem rápido, né, é apresentar um pouco aqui a enciclopédia. E eu tinha pensado, eu vou entrar daqui a pouco nesse link aí, pensado, digamos, na história da tradução literária no Brasil, que tem muitíssimo documento que não foi estudado ainda, né? Entre eles o das tradutoras literárias, e tradutoras, entre elas, inclusive, feministas ou proto-feministas. Né? Primeiro, eu pensei assim, né, que a gente pode, embora atualmente, né, os estudos da tradução no Brasil são tão fortes em termos institucionais, então, essa parte eu vou ver mais no final, e ver também a história da tradução criativa, tradução literária criativa no Brasil. Né? E quando a gente pensa em tradução literária criativa, né, a gente pensa, logicamente, nos Irmãos Campos, no movimento concreto. Você vai um pouco mais para trás, né? Aqui eu coloquei alguns, né? Alguns que a gente poderia dizer assim ainda são mais intuitivos, embora são grandes intuitivos, né? Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Haroldo e Augusto de Campos, o Boris Schneiderman. Depois tem uma parte institucional, né? A PEGET, que foi a pioneira, como sublinhou o Esteban, né? O Traduz-se, que se deu lugar agora ao Letra, né? Que reúne vários programas, não apenas de tradução, o Letra tem também outros estudos literários juntos, né? Mas a USP sempre foi um dos grandes centros de estudos da tradução, antes da disciplina existir, inclusive, né? O postgrado na UNB, a UNB também tem uma grande tradição, desde a fundação da UNB, né, como uma universidade inovadora, né? E foi um dos primeiros também a publicar alguns textos, principalmente ligados ao ensino de línguas, né? E ao treinamento de tradutores e intérpretes, e com muita ligação com a escola funcionalista alemã. Né? E a Poet UFC, que é por enquanto, o último programa que foi autorizado pela CAPES. Né? Eu vou ver se eu vou sair daqui e vou apresentar então a enciclopédia rapidamente para uma guia. Aqui eu acho que vai funcionar. Está aparecendo aí, Esteban? Está. Só uma pessoa que falou que a tela dela está escura, mas para a gente está aparecendo. Está aparecendo normal. Então, aqui, né, vocês veem que está... acabou de ser publicado, hein? Vocês vão ver, né? Então, aqui está... todos os verbetes, né, eles estão pelo menos em duas línguas, que é espanhol e inglês, né? Mas, então aqui, essa apresentação aqui é em inglês, e é uma publicação ligada à Associação Ibérica de Estudos da Tradução e Interpretação. Né? Depois aqui tem aqui um modo de consulta, vamos ver se vai funcionar. Eles me falam se... não, melhor é o índice, de fato. Está aparecendo aí, Esteban? Agora sim, está aparecendo o índice. Então aqui vocês veem, né, que tem alguns verbetes já, né? Está crescendo a cada dia, né? Vocês veem que é de estudo da tradução em geral, né? Tem alguns verbetes que são mais familiares, outros menos, né? Vocês podem ver que aqui tem uma presença muito forte do catalão, não é por acaso, né? Porque a Universidade de Alicante está no país valenciano, né? Em que se fala uma variante do catalão, né?
Então, o catalão, logicamente, vai ser uma das línguas fortes. Mas também a gente tem aqui, por exemplo, em polonês, né? Tem em euskara, em basco, em galego, né? Vocês veem também que aqui existe uma preocupação muito grande com as minorias, né? Tanto minorias dentro da Espanha, como minorias étnicas, minorias sociais em geral, né? Então tem digamos, essa preocupação includente, inclusive, muito forte, né? Aqui, né, a gente já esteve discutindo, provavelmente a gente vai ter também duas versões, português de Portugal e português brasileiro, né? Porque tem algumas diferenças que talvez não seja tão fácil a gente sanar, né? Mas vocês veem que tem uma parte de história muito forte, né? Aqui nós fizemos, no caso brasileiro, um verbete só, mas de fato, no futuro, provavelmente a gente vai ter que fazer como fizeram na Espanha, né? Os estudos de história da tradução estão mais avançados, né? Aqui tem a Espanha século XIX, século XVII, século XVIII, né? E eu acho que a história da tradução no Brasil certamente merece uns 4 ou 5 verbetes. Então aqui eu vou mostrar um pouco aqui do verbete em português. Está aparecendo, Esteban? Sim. Sim? Tá no índice ainda. Está no índice? Está no índice. Então eu vou ter que sair. Porque tem Portugal e tem Brasil. Não, não está Portugal? Aparece o índice, Portugal, e depois 2 linhas embaixo Brasil. Vamos ver. E aqui, aparece Brasil ou não? Não, mas está aparecendo só o índice. Então eu vou sair. Uhum. Eu acho que não funciona. Eu tenho que entrar, depois entrar de novo. Tá, para ele pegar a tela nova, né? Isso aí, às vezes eu tenho a impressão que no Zoom isso funciona, mas vamos ver uma guia, vamos ver se aparece aqui. Aqui. Agora aparece Brasil, História da Tradução? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então tá perfeito. Então aqui vocês veem, né? Tem muita coisa para mudar ainda, né? Vocês veem aqui que tem esse menu, né? Que, por exemplo, está aqui em suma, e acho que não se usa muito em português do Brasil, a gente está discutindo, né? Está nos seus inícios, né? E tem aqui a remeter a outras versões, né? No caso do Brasil, né? Tem já em inglês, em catalão, em basco, em galego e em espanhol, né? Então aqui uma coisa muito importante para a gente, lógico que é menos importante, né? Mas assim, de ter uma preocupação histórica muito grande, de falar os diferentes nomes que o país já teve, né? A gente aprende na escola que, bom, todos os países, né, aprende os diferentes nomes que o país teve e as eventuais mudanças territoriais, né? E aqui tem, depois vocês podem ver isso com calma aí no computador de cada um, né? Aqui tem um resumo também, está muito bem feito, assim, o Javier, né? Tem muita experiência em edição da enciclopédia da bibliografia, né? Então, e também ele tem feito alguns estudos sobre mapeamento, sobre, digamos, de cobrir a área dos estudos da tradução em geral, né? Então, é uma das especialidades dele, né? Aqui, vou ter que sair de novo, porque a entrada aqui ainda não é a entrada, né? Eu vou sair de novo, desculpem pelo inconveniente. Professor, com licença. Sim, quem está falando? Samira. A Samira, como que eu compartilho?
Quando o senhor compartilha no Meet, aí que bota só uma guia, quando o senhor troca de aba no seu computador, lá em cima da página, embaixo do endereço, aparece uma barrinha bem fininha azul, dizendo assim, se o senhor deseja compartilhar essa guia. Aí, se eu clicando nela, não precisa ficar nesse processo cansativo para o senhor de ficar trocando. Nada com experiência. Muito obrigado, Samira. A Chiliane também disse que ia dizer a mesma coisa. Vamos ver se eu acerto. Eu consulto de novo. Vamos lá, agora eu vou na... Geralmente é azulzinho, se não estou enganada, que aparece. Vamos ver. Bem abaixo de onde já digitei o endereço, aí vai aparecer, compartilhar essa guia. Aí não precisa ficar trocando. Vamos ver, agora estamos na guia, estamos no verbete, né? Tá aparecendo? Agora tá aparecendo assim. Vamos ver se eu tenho aqui a... Ah, não, mas aqui eu peguei do Word, não peguei da guia. Um minutinho só. Agora acho que sim. Está aparecendo para vocês? Tá aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, né, aqui tem... Ah, não, mas está aparecendo Portugal, né? É isso? Está aparecendo no Brasil? Brasil História da Tradução? Ah, tá. Desculpem a minha atrapalhação aqui. Vocês estão vendo, então, Brasil História da Tradução? Sim, professor. Sim. Tá. Então, eu vou propor... fazer meio rápido, né? Aqui vocês veem, né? Aqui a gente discutiu bastante sobre a periodização, né? E esse período pré-colonial aqui, de fato, ele é muito... Talvez ele tenha que ser mudado numa versão posterior, né? Porque esse período pré-colonial ele é enorme, como eu falei para vocês, alguns antropólogos ou geólogos colocam até 40 mil, alguns até 60 mil anos de ocupação do território nacional. E os estudos indígenas, inclusive de literaturas indígenas, têm avançado muito, né? E também os estudos arqueológicos. Então, claramente, isso daqui, em algum momento, a gente vai... E também alguns documentos da época colonial, como foi publicado há pouco tempo, né? Um documento que estava nos arquivos holandeses, um documento escrito em Tupi-Guarani, né? Então, isso aqui provavelmente... Mas o período colonial também ele é muito fértil, né? Eu vou passar aqui rapidamente, né? Porque eu vou passar rapidamente para chegar ao Manuel Bandeira, né? E depois poder chegar depois aos programas. Aí tem coisas sobre os diferentes momentos da história brasileira. Vocês veem que é bastante ilustrado, né? A gente tem publicação, apesar da proibição, né, das gráficas no Brasil, isso a gente descobriu também, de fato, teve muito mais livro impresso no Brasil, inclusive circulação também em livro manuscrito, do que se pensava. Em parte porque os bispos, né, tinham o privilégio também de imprimir livros, além da Companhia de Jesus. Vocês veem isso aqui que existe, né, esse primeiro catecismo em língua brasílica, de Guarani, já de 1592. Né? E figuras maravilhosas como o Padre Anchieta, né, e o Manuel da Nóbrega, tudo isso ainda está muito para ser estudado. Né? Além também, né, a questão linguística de todos os imigrantes. Né? A história da literatura brasileira ela tem sido monolíngue, mas de fato ela não é monolíngue, nunca foi monolíngue. Então mesmo hoje a gente tem
das 1.300 línguas indígenas que havia no momento da ocupação portuguesa, atualmente o número varia entre 280 e mais de 300. E agora tem muita gente estudando as línguas e as literaturas, as mitologias, que se confundem um pouco também com as literaturas indígenas. Tudo isso daqui provavelmente a gente vai ter muita novidade, e também as literaturas produzidas em línguas estrangeiras dentro do Brasil, né, que são, teve uma edição recente da Cadernos de Tradução sobre a literatura brasileira escrita em alemão. Eu mesmo orientei há muito tempo na UFS uma tradução comentada de uma romancista de Blumenau, que nunca escreveu em alemão e nunca saiu do Brasil. Então isso daqui é uma coisa muito rica que a gente apenas começa a digamos, a explorar, né? A ocupação holandesa também, que foi muito estudada pelos historiadores, do ponto de vista, né, da tradução, do ponto de vista literário, ela ainda foi muito pouco estudada, né? O padre Antônio Vieira, logicamente, foi muito estudado, Gregório de Matos, mas tem muita coisa ainda para a gente descobrir, né? No século XVII, Haroldo de Campos foi um dos grandes defensores da maturidade dessa literatura do século XVII. O que a gente vê é isso, né? Essa tradição de inovação no Brasil é muito forte, no arcadismo também, né? Muito ligado, sempre muito ligado à tradução, né? Tradução, imitação, né? E de alguma forma também esse espírito antropofágico que vai dominar o modernismo, e a Semana de 22, ele está presente lá praticamente desde o início da ocupação portuguesa. E então essa relação com a tradução no Brasil ela é muito consistente. Isso que a gente não explorou ainda, né? Isso que a Marta Pulido, nossa colega da Colômbia, que chama da tradução, né, das igrejas, né? Também é riquíssima no Brasil, né? A tradução dos exércitos também que se movimentaram no país. Tudo isso daí é um material assim, gigantesco que está à espera de novos pesquisadores, né? O Império, logicamente, foi um momento assim, riquíssimo, né? Porque o Brasil, logicamente, depois da chegada da família real, né, fugindo da ocupação napoleônica, boa parte da nobreza portuguesa veio do Brasil. E o Rio de Janeiro foi durante 1808, né, a 1822, se não me engano, foi o centro do Império Português, né? Então isso daí teve uma série de consequências e isso explica, acredito, né, em grande parte, por que surgiram em um país que em geral, né, era considerado atrasado. Isso o Roberto Claro fala que seria uma coisa atípica, né? Mas se a gente vê bem, né, as condições, eu acho que o surgimento de escritores como Machado de Assis, né, com uma literatura, com procedimentos que vão aparecer em outros países, por exemplo, no caso dos países hispânicos, especialmente a Argentina, Borges, mais concretamente, que vai aparecer só no século XX, né? No Brasil foi na metade do século XIX, a gente já tinha, digamos, ali no Rio de Janeiro e em algumas capitais, muitas capitais, né, das províncias, a gente tinha uma vida cultural muito rica, né? Isso aparece logicamente nas traduções. Por exemplo, também a presença das traduções do alemão, né, é muito antiga no Brasil, né? Um dos grandes tradutores do alemão no Brasil foi justamente o Gonçalves Dias. Do francês também, se pensava que não havia muita tradução do francês, também existe uma enorme quantidade, isso ainda está muito pouco explorado também. Também a tradução criativa, né, que o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos procuraram principalmente no movimento romântico, já está no movimento Arcade, está logicamente o Haroldo também viu no Gregório de Matos, né? E também a gente poderia recuar mais, né, nas traduções
do José de Anchieta, né? Tanto para o Tupi-Guarani como do Tupi-Guarani para o português. Né? Tem também assim se fala muito, né, por exemplo, né, um dos grandes precursores, né, que já ainda no final do século XVIII, começo do XIX, né, tem o Eloy Ottoni, traduzindo a Bíblia, José Bonifácio de Andrade Silva, né, também traduções criadoras que vão aparecer mais na frente só, né, o Domingos Caldas Barbosa também. E isso aqui fez com que a gente, né, tanto a André como eu, a gente repensasse um pouco a história que é uma espécie de lenda negra contra os portugueses, né, que a colonização portuguesa, por exemplo, o fato de não criar universidades, mas, digamos, a elite local, os portugueses, né, com toda a dominação colonial, eles incorporaram uma boa parte da elite crioula, digamos assim, né? que circulava não no Brasil em parte, né? Mas que ia frequentemente para Portugal, passava uma parte da sua formação em Portugal, como acontece, por exemplo, com o Domingos Caldas Barbosa, né? Que foi um dos fundadores da MPB e também da música portuguesa moderna, né? Ele também é muito muito criativo, mas tem todos esses, digamos, precursores antes e provavelmente outros muitos que ainda podem ser descobertos, né? Quando mais gente for para os arquivos dos diferentes estados brasileiros, né? Walter? Sim. Que está pedindo se podia aumentar um pouco a letra. Claro. Quanto mais está falando. Vamos ver, só um pouquinho. Vamos ver se... Isso, pronto. Tá bem? Obrigada, professor. Eu também sempre... Então, outra coisa, né, que assim, que a gente descobriu, isso foi mais a André, que a André esteve orientando em um grupo de pesquisadoras feministas, que agora é muito forte na PGET UFSC, né? Tinha algumas feministas conhecidas, como a Anísia Floresta, Mortes, né? Mas na redação desse verbete ele descobriu assim, uma quantidade enorme, né? Aqui, citar algumas aqui, né? Nos diferentes estados brasileiros, né? Olha, Prisciliano, Duarte de Almeida, né? Aqui, né, aqui a gente cita, né, uma pesquisadora, né, Maria Eduardo Santos Alencar, tradutoras brasileiras do século XIX e XX, né? Então vocês veem que tem aqui uma riqueza assim, enorme, realmente, e também uma participação muito grande das mulheres e mulheres tradutoras na imprensa do Rio de Janeiro e de outros estados também. E a imprensa publicava muita tradução. Aqui a gente fala sobre a figura do Gonçalves Dias, né? E a figura do Dom Pedro II, que também já mereceu várias dissertações e teses na UFSC, né? Que é, digamos, um grande tradutor, ainda insuficientemente conhecido, né? Vamos ver o que mais. Aí tem as migrações novas, eu vou passar um pouco para frente, né? E essa parte aqui é mais conhecida, eu vou me deter menos, eu vou passar diretamente pro Manuel Bandeira, que é um pouco assim o começo como a gente conhece hoje, né? Isso certamente vai mudar muito nos próximos anos, quanto mais pesquisa houver sobre esses precursores, né? Que são muitíssimos e muitíssimas, né? Então, um pouquinho.
que é a coisa do Lobato, né? Um pouquinho vai entrar aqui ao movimento modernista, ao Manuel Bandeira, né? Então tem o Bandeira, né? Que boa parte também, né? Que a gente poderia dizer, né? No esqueminha do Fenucci, né? Que ele seria, digamos, um facilitador, né? Mas de fato, né? O Manuel Bandeira ele tem uma coisa muito complexa, né? Ele traduziu, embora ele incorporasse, domesticasse em parte, né? Mas ele incorporou boa parte do legado poético, não só europeu, norte-americano, mas também dos países hispano-americanos. Manuel Bandeira era professor de literatura hispano-americana no Colégio Dom Pedro II, que depois deu origem à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, aqui eu vou passar mais rapidamente, né? Que é a parte mais conhecida. Tem a figura do Érico Veríssimo na Globo, que também é mais conhecida. O Guimarães Rosa, né? Também está sendo mais conhecido, né? Principalmente pela correspondência do Guimarães Rosa com os tradutores, né? Tradutor italiano, alemão, norte-americano, né? E, infelizmente, uma parte dessa correspondência ainda não foi publicada porque a família ainda não autorizou, né? Mas está parcialmente para consulta dos pesquisadores no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né? Isso é riquíssimo, né? Isso aqui é muito difícil a gente falar que é simplesmente, né, uma digamos, precursor de uma abordagem teórica, porque ela é muito sofisticada. Então, tudo isso daqui, como eu falei anteriormente, a gente tem muito que descobrir ainda. Outra figura, né, que é super conhecida, a poesia dela, a Cecília Meirelles, ela foi uma das primeiras a traduzir, muitas vezes de forma indireta, mas ela também dominava algumas línguas orientais, né? Foi uma das primeiras a se interessarem pelas culturas da Índia, né? Culturas indianas, né? A gente costuma falar da Índia, mas de fato são muitas culturas clássicas indianas e modernas indianas, né? Foi uma grande tradutora e também abriu caminho. Outra grande tradutora foi a Raquel de Queiroz, né? Também em parte feita de forma indireta. Outra, atualmente no auge da sua fama mundial, a Clarice Lispector, traduziu a vida toda, né? Tem vários trabalhos já comparando procedimentos da Clarice Lispector como autora e como tradutora, né? E vendo inclusive que esses procedimentos eles passavam de da obra autoral dela para as traduções ou das traduções para as obras traduzidas, obra autoral dela, né? Ela também militou bastante na imprensa, que é uma característica de boa parte da história da tradução literária no Brasil. Aqui a gente chega, logicamente, ao Haroldo Augusto de Campos, que são mais conhecidos, um homem de ET. O Boris Schneider é uma figura maravilhosa, né? Que transformou o Brasil, de fato, em um dos grandes, talvez não o maior tradutor de literatura russa no mundo, especialmente de poesia. Aqui ele chegou a publicar 300 artigos, mas de fato o Bruno Gomide, colega de russo na USP, está trabalhando, está reunindo esse material do Boris Schneider, né, que publicou inclusive sua última resenha aos 99 anos, no Estadão, né, uma semana antes de morrer. E essa figura do Boris Schneider, por exemplo, ainda, né, existe vários artigos e estudos, né, mas ainda ela é ainda pouco conhecida. A contribuição dele, assim, tanto na tradução, né, como para as ideias sobre tradução, para as ideias estéticas russas no Brasil, para a semiótica russa no Brasil, é realmente assim incrível a contribuição do Boris Schneiderman. E outros mais recentes, que estão também mais conhecidos, né, o Paulo Henrique Brito,
E o Álvaro Faleiros, um resuminho super rápido aqui, né? Principalmente na poesia, na tradução de poesia é onde, acredito, né? Por enquanto, nesse balanço inicial, é onde os estudos de tradução literária no Brasil são mais avançados. Finalmente eu estou mais 14 minutos, espero terminar, né? Ou um pouquinho mais, a tradução na Academia do Brasil, onde é realmente assim um triunfo espetacular, né? Tem um colega da Universidade de Heidelberg, né? O Thomas Stretter. Eu uma vez em um evento, se não me engano, Tradumemo, né? Memória e Tradução, na Universidade Federal do Pará, campus de Belém, a gente se encontrou lá e ele falou, olha, você sabe que ele é um dos grandes conhecedores, ele é o chefe do estudo da tradução em Heidelberg, uma das universidades mais antigas da Alemanha, né? Ele é um grande conhecedor da literatura brasileira, especialmente de poesia, e especialmente também de música popular brasileira, né? Ele falou, olha, a produção brasileira, isso poderia ter sido vindo de um alemão, né? Que em geral não tem preconceito contra as línguas minoritárias, né? Falou, olha, o Brasil atualmente é o país que mais produz estudos da tradução. Se a gente vê nos estudos internacionais da tradução, esse número não aparece, né? Porque a hegemonia, por enquanto, né, está com os países de língua inglesa, que em geral desconhecem a contribuição brasileira, embora nem sempre, né? Embora nem sempre. A primeira edição da enciclopédia, que já está em terceira edição, né, da Mona Baker, tinha um verbete sobre a história da tradução no Brasil, que nós usamos bastante nesse verbete nosso aqui, né, que era um verbete excelente, né, escrito pela Lia Weiler, né, e pela Heloísa Barbosa, referências que vocês conhecem muito bem, né? Mas o êxito da tradução no Brasil, assim, em termos acadêmicos, né, eu acho que tem muito a ver também com essa riqueza extraordinária da tradução na formação da cultura brasileira, né, que ainda é conhecida, mas é pouco valorizada e pouco descrita, né, pouco estudada de forma sistemática. Aqui, então, né, a gente fala um pouco dos cursos de graduação, que são muitos, né, o primeiro na PUC, né, depois do Rio, primeiro em instituição pública na Federal do Rio Grande do Sul, em 73, relativamente recente, mas também uma quantidade de revistas de tradução. A primeira foi essa daqui, que já não existe, infelizmente, mas as outras, né, são muitíssimas, né? Eu acho que atualmente são mais ou menos 2 dezenas de revistas de estudos da tradução, em geral ligadas a um ou outro programa de pós-graduação, né? Com a grande diferença, né, que absolutamente todas as revistas de estudos da tradução, e boa parte delas publicam estudos de tradução literária, né, estão online, são atualizadas e são de acesso livre. Ou seja, uma coisa assim fantástica, né? Aqui, logicamente, tem algumas, né? Lembro algumas aqui, a Tradterm, que vocês conhecem, a Caderno de Tradução, que é a mais conhecida, né? Tem a Caderno de Literatura em Tradução, da USP, né, que é muito importante, uma das primeiras a publicar sistematicamente literatura traduzida, o que a Caderno de Tradução da USP está fazendo atualmente também, e outras revistas estão fazendo, né? Tem Caderno de Tradução também da URGS, aqui temos os anos de fundação, né? A tradução em revista da PUC-Rio, As Belas Infiéis, que vocês conhecem, é uma revista super dinâmica da UNB, a Ronen, aqui tem um errinho no acento, né? É no A,
que é da Universidade Federal do Juiz de Fora, a Translatio, da Federal da URGS também, a Transversal, da Federal do Ceará, e tem também outras, né, que não são especificamente de tradução, como Trabalhos em Linguística Aplicada, da Unicamp, que publica bastante sobre tradução, Ilha do Desterro, da UFSC, né, da pós em inglês da UFSC, que tem, desde os anos 80, né, eu mesmo organizei um número uma vez com o Malcolm Coulthard sobre tradução, é um dos números mais antigos monográficos de revistas no Brasil. A revista da Ampol, a revista da Abrali, que tem publicado regularmente material sobre estudos da tradução. A gente pode dizer que é um reconhecimento assim fantástico. A gente pode parecer que é uma coisa natural, né? Se a gente vai para outros países, basta ver os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, os estudos da tradução, né? Apesar de ter alguns grandes especialistas, como Lawrence Benutzi, né? E outros, estudos da tradução tem a maior dificuldade nos Estados Unidos, onde a pesquisa é dominada pela literatura comparada. No caso do Brasil, a literatura comparada também é fortíssima, mas a convivência com os estudos da tradução é bastante tranquila na literatura comparada, tanto que nos últimos eventos da Abralic, né, a tradução, os estudos da tradução têm tido uma presença cada vez maior. Os congressos também se multiplicam, né? E os programas, evidentemente, começaram na UFSC, né? Tem aqui nesse verbete a gente dá todas as indicações bibliográficas, né? Tem bastante estudos já que feitos tanto na PEGET como na UFMG, na PUC, tem vários pesquisadores que se debruçaram no mapeamento dos estudos da tradução no Brasil. Né? E a produção é enorme, né? Aqui só vou lembrar um pouquinho. Até dezembro de 2020, né? Apenas a PEGET tinha formado 329 mestres e 173 doutores. Né? Todo esse material está disponível, acesso livre, 24 horas por dia. Também, né, em Brasília, no Postrad, né, criado em 2011, né, já titulou 139 mestres. Isso também, essas cifras aqui não estão atualizadas, né, estão atualizadas em 2020, 2021, né, quando a gente termina de escrever. Mas em breve a gente vai atualizar todos esses números no verbete. Né? Aqui também, né, o programa Traduz, né, que terminou, mas ele agora continua como letra, e ele finalizou as atividades em 2016, mas titulando 56 mestres e 17 doutores. Uma produtividade fantástica que a gente vê também no programa mais recente, que é a POET, né, que foi criado em 2014, aqui está 68 mestres, mas de fato já são 70 e tantos. Né? Então, essa institucionalização dos estudos da tradução no Brasil, ela é, assim, eu acho que é uma das mais fortes do mundo, né? Se não for a mais forte, talvez perca para o Reino Unido, porque no Reino Unido, em grande parte, né, devido à flexibilidade da Universidade Britânica, né, de facilitar a formação de programas. Né? Lá basta ter um ou dois professores, né, que querem orientar em estudo da tradução, está criado um mestrado e um doutorado. Né? No Brasil, você sabe que a CAPES é super rigorosa, né, e é muito difícil a gente criar e manter um programa de tradução. Vários colegas de várias universidades apresentaram projetos que não foram aprovados, vários outros vão ser apresentados, né? E provavelmente a gente vai ter uma progressão agora, né? Tem vários colegas, eu sei, principalmente no Pará, atualmente tem
muitos colegas que estão pensando em formar novos programas de estudo da tradução. Eu acho, de fato, né, como mostra muito bem esse evento organizado pelo Esteban, né, não é por acaso que foi aí, está sendo em Manaus, né, que teve um evento desses com 300 participantes, né? E no ano passado, né, se terminou um DINTER entre a PGET e a UFPA, né, principalmente a UFPA de Bragança, né, com a formação de 16 novos doutores. E também está pipocando, digamos, pessoas com mestrado e doutorado que estão se estabelecendo em diferentes universidades da Amazônia, né, por exemplo, como a UFAC, que tem pesquisadores, né, a UNIR, né, e em vários outros estados. A gente pode dizer agora que os estudos da tradução no Brasil, eles estão solidamente implantados em todas as regiões do país, né? E digamos, a última parte que tinha menos, né, era justamente a Amazônia. De certa forma é irônico, né, porque boa parte dos primeiros trabalhos sobre crítica literária e sobre tradução vieram justamente do Pará, né, da Amazônia, e também do Amazonas. Também tem uma tradição de tradução muito grande, né? Aqui também, né, a gente cita outras regiões, né, e também um fator muito importante é que não só está em todas as regiões, mas também dentro das regiões, né? Você tem o caso de Bragança, né? Bragança, Capanema. Então, felizmente não está apenas nas capitais ou nas grandes cidades, né? E já estou terminando, né? Aqui tem também uma parte de associações, né, da BRAPT, que é muito forte, né? A gente chegou a reunir em Florianópolis um evento com 1.352 apresentações em 2013. Né? Isso não é todo dia que acontece, mesmo nos países onde existem muito mais pesquisadores em tradução. No caso, atualmente, talvez seja a China. Também eu vou terminar aqui, né, falando um pouco sobre as novas fronteiras, né? De fato, a gente está em plena ebulição. Tem vários novos. A grande novidade, logicamente, é a parte de sinais, né? As línguas de sinais, tanto a Libras como língua de sinais em geral, e as pesquisas, né, relacionadas, nem todas ligadas aos estudos literários, né, mas é muito forte os estudos da interpretação, que no Brasil não tinha se desenvolvido e que agora estão se desenvolvendo em várias universidades. Aqui a gente cita, né, a UFBA, a UES, o postgrado da UNB, né, e também novos fenômenos também, né, de acessibilidade, né, que é pesquisado pela Silvana Aguiar dos Santos, né, que é da PGET e é também da POET, né, e também algumas obras que também a produção brasileira de sua tradução ela começa a se qualificar, né? Ali a gente se referiu ao Boris Schneider, ao Paulo Henrique Brito, né? E a vários outros, mas também vários volumes coletivos, né? Ao Álvaro Faleiros, né? Mas vários volumes coletivos recolhendo testemunhos de tradutores, né? Tem, por exemplo, organizado por Andaí Sobral e Ivone Benedetti. Tem as vozes tradutórias, né? Organizado pela Andréia, pela Marie e por mim, né? Que reúne 20 anos de entrevistas com tradutores e pesquisadores de tradução na revista Cadernos de Tradução. Tem também novas antologias, como essa organizada aqui pela Andréia e pela Martins, né, da PUC-Rio, né? E também novas coleções
uma coleção Palavra do Tradutor, foi idealizada pela Dirce, pelo Sérgio, né? Também com a André e eu participamos, e coleções novas, né? Como Língua de Sinais, que também começa a estudar cada vez mais os estudos literários dentro da língua de sinais. E uma coleção muito importante também, que é a coleção Engrenagens, pela Pontes Editora, organizada pela Germana Henrique Pereira do Postrades, né? Que também está fazendo um trabalho assim, exemplar na editora da UNB. Né? E entre 2015 e 2021, ela publicou 10 livros que tratam de temáticas que vão da história da tradução e a formação de tradutores.